Diga mais uma vez para Ele: meu Senhor. Diga: aleluia. Entregamos, sim, Senhor. Te dou meu lar, minha família. Sim, ó Pai, entregamos, Senhor. Serviremos, diga. Te serviremos. Aleluia. Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, meu Deus, nesta manhã de domingo, Senhor, e aqui viemos buscar a Tua presença, viemos buscar a Tua força, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Então que o Senhor venha, Pai, fazer a Tua obra na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, Senhor, que saiamos daqui hoje renovados e fortalecidos. Levante as suas mãos aos céus e diga para Ele: Pai, cumpra em minha vida o Teu querer. Diga: cumpra em minha vida, Senhor, a boa e agradável vontade do Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus, entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, os nossos sonhos, planos, projetos, Senhor. Tua palavra diz que dos homens são os sonhos, mas o Senhor confirma os passos de cada um de nós. Então diga isso para Ele, minha irmã. Diga isso para Ele, meu irmão. Diga: meu Deus, venha confirmar os meus passos, ó Deus. Diga para Ele: venha me guiar mansamente, ó Deus. Oh Deus Todo-Poderoso. Se aproxima dele agora, amada igreja do Senhor. Diga para Ele: eu te entrego minha vida, Pai. Diga: eu te entrego meu coração, Senhor. Diga: eu te entrego o meu ser, o meu viver, o meu pensar, o meu falar. Oh Senhor, isso. Levante as suas mãos como sinal de rendição. Oh, achegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. Feche os seus olhos, se envolva. Isso, igreja, isso, obreiros, é o nosso momento, é a nossa hora de nos envolvermos com aquele que nos trouxe, aquele que fez esse dia, aquele que nos deu força, nos deu vigor. Oh, porque Ele trabalha tanto no querer, no efetuar. Oh, acenda os nossos corações, ó Deus. Diga isso para Ele: acenda o meu coração, Jesus. Diga: acenda a minha alma, ó Pai. Oh, aleluia, nós te adoramos. Oh, com as suas mãos levantadas, mais uma vez, declare para Ele. Diga: meu Jesus. Entregamos ao Senhor, ó Pai, aleluia. Te dou meu lar, minha família, eu em minha Senhor. Serviremos, te serviremos. Mais uma vez, vai. Aleluia, ó Deus. Entregamos, ó Pai, entrega Ele, eu entrego, Jesus. Minha aleluia, ó Deus. Serviremos ao Senhor. A igreja. Eu te entrego. Te dou. Repita assim comigo: diga: Senhor meu Deus. Diga: Senhor meu Pai. Diga: eu vim aqui hoje. Diga: para buscar, Senhor. Diga a tua palavra. Diga: é dia, Senhor,
de eu ceiar pela família. Diga: eu vou interceder pelo meu lar. Diga: eu estou aqui, Senhor, e entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, e eu creio, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, em o nome de Jesus. E você que crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem forte, que Ele merece. E nas palmas, vai, igreja. Eu te dou a minha família. Vamos lá, já. Eu e minha casa, Senhor, serviremos. Te serviremos. A igreja, vamos lá, vamos lá. Meu Jesus, eu te entregamos, Senhor, entregamos, ó Pai. Diga isso pra Ele, vai. Te dou minha família. Te serviremos com amor, vai, ó. Te serviremos. E aplauda ao Senhor Jesus bem forte, que Ele é digno, irmão, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Tá fraquinho? Bom dia, povo de Deus. Paz do... Cumprimenta o irmão, diga: bom dia, vencedor. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Diga: bom dia, vencedor. Diga: bom dia, vencedor, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, gente? Em nome do Senhor, eu creio que Deus vai nos abençoar de uma forma poderosa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então se assente, toma o seu lugar, sem demoras. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira livro de Reis, capítulo de número 13. Que bom que você veio hoje. Primeira livro de Reis, capítulo de número 13, início da Bíblia. Ô Arthur, achávamos que era essa semana? Estava esperando a notícia que o filho nasceu? Está querendo sair, não? Glória a Deus. Vai ser, quem sabe, se Deus quiser e permitir, nessa semana, né? Está ansioso? Eu fiquei também. Glória a Deus, amém, gente? Vamos lá, vamos falar hoje sobre um profeta enviado a Betel. Amém ou não amém? Quem está com sede de ouvir a palavra aí, diga glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, que o Senhor me use e me dê capacidade de anunciar essa palavra a você, amém? Primeiro livro dos Reis, vai aparecer no monitor, leitura do verso 1, diz assim, acompanha na sua Bíblia, diz, ó: eis que por ordem de Deus, o homem de Deus veio a Judá de Judá a Betel, me perdoe, e Jeroboão estava junto do altar para queimar o incenso, e clamou, leia em voz alta, contra o altar, com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Diga glória a Deus. Pastor, que palavra, hein? Mas fica calmo, a gente vai refletir daqui a pouquinho. Vamos lá, irmãos. O texto que nós acabamos de ler, ele fala, Sara, de um profeta que foi enviado por Deus a Betel. O reino havia se dividido, então se dividiu entre norte e se dividiu entre sul. Jeroboão e Roboão foi os reis que a partir de agora assumiram os dois reinos, né? Que é Judá e também Israel posteriormente. Então o texto ele mostra que um profeta foi enviado a Jeroboão, que pertencia ao reino do norte. E por que, pastor, o reino se dividiu? Bom, temos duas reflexões muito interessantes. Primeiro, porque o filho de Salomão, que era Roboão, ouviu pessoas erradas. Há um grande
malefício quando eu e você, quando nós ouvimos pessoas erradas. Existem jovens que deixam de ouvir seus pais que lhe querem o bem, para ouvir pessoas erradas, e qual que é a consequência disso? Um prejuízo muito grande. Existem pessoas que às vezes deixam de ouvir o conselho de Deus, que sabe em todas as coisas, para ouvir conselhos errados, e a consequência disso, que lá na frente, paga um preço muito grande. Então, o erro do filho de Salomão foi que ele deixa de ouvir os sábios do seu pai, e vai ouvir jovens que cresceu com ele no palácio. E qual que era o problema? Qual que era a grande questão? Que quando Roboão assumiu o reino, os homens chegaram até ele e falaram: olha, alivia, porque o seu pai tem feito um imposto muito grande em cima de nós, está pesado para a gente. Ele deixa de ouvir então o sábio de seu pai, vai ouvir jovens que cresceram com ele no palácio. E se você pega a criação de um filho, né, de um presidente, ele não vai crescer com as minhas filhas, não. Então ele vai crescer às vezes com pessoas de alta patente, de alta linhagem. Assim eram os filhos dos reis. Então ele deixa de ouvir o sábio do seu pai e passa agora a ouvir pessoas que nem sabiam o que era pagar imposto, não sabiam o que era acordar cedo e ter que trabalhar, né, para colocar o pão dentro de casa, que era príncipe, cresceram no palácio. Então ele ouviu pessoas que não tinham critério, né, para ajudá-los naquela situação. Então toda pessoa que ela ouve conselho de pessoas erradas, o resultado não vai ser bom. Depois, o segundo erro dele foi que Roboão do reino, ele quis se estabelecer sendo duro. Provérbios vai dizer que ninguém se estabelecerá pela violência. Não é impondo, não é eu sendo duro, não é eu sendo arrogante, não é eu sendo autoritário, né? Ele falou: o meu pai, né, ele castigava com açoites, eu vos castigarei com escorpiões, tentando colocar medo, pavor no povo. Meu pai, olha, ele castigava vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Perdeu mais da metade do reino. Resultado disso, ouviu pessoas erradas, foi dar um de durão, perdeu metade metade do reino, mais da metade do reino. Então lidar com pessoas, lidar com almas é amá-las, independente de qual posição nós estamos. E por isso o reino dividiu. Jeroboão, ele assume o reino, mas só que para que o povo não saísse e fosse até Jerusalém, para que o povo não fosse até Jerusalém, que é o reino de Judá, que era o reino do filho de Salomão, adorar a Deus, porque lá estava o templo. O que o rei fez? Ele faz 10 bezerros, estabelece um altar e fala: a partir de hoje nós vamos adorar aqui. Ninguém precisa ir em Jerusalém para adorar a Deus. Isso está no texto. Então ele faz 10 bezerros, coloca os 10 bezerrão, monta o altar, né, coloca o altar lá, e ele fala: agora, para que ninguém vá em Jerusalém adorar a Deus, o templo que era lá, então o que nós fazemos? Nós viemos e adoramos aqui. Essa era a dúvida daquela mulher samaritana quando ela perguntou para Jesus: Jesus, vocês dizem que devemos adorar de lá, agora os nossos pais dizem que é aqui nesse monte. Foi por causa desse ato, há muitos anos atrás, onde Jeroboão então ele estabelece os altares e começa então a idolatria no reino do norte, e o povo vinha, queimava. E aí é onde entra a nossa mensagem hoje, que o profeta de Judá foi enviado a Betel, a Jeroboão, para clamar contra o altar, para proclamar contra ele, né? Ele sai de Jerusalém, ele sai de Betel, melhor dizer, ele sai de Judá, me perdoe, e vem a Betel para clamar contra o altar, porque havia se levantado altares, fazia-se então bezerros, e como profeta de Deus, ele chega enviado lá, e ele proclama contra o altar. Porém, aqui eu quero chamar a atenção para a gente desenvolver 3 reflexões. Primeira delas: esse profeta, diferente de muitos outros, ele tinha uma missão e uma proibição.
Cara, isso é muito sério nós entendemos. Deus virou para esse profeta que não dá nome e fala o seguinte: vai lá e clama contra o altar. Porém, no texto revela que ele não podia comer, nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho pelo qual ele foi. Então Deus dá a missão para o profeta, clama contra o altar, missão, e dá também restrição. Então ele recebe a missão. Qual que é a missão? Eu vou agora até Betel, vou clamar contra o altar. Deus me enviou para lá. Então ele foi, clamou contra o altar. Porém havia restrição. Ele falou: não coma, não beba e nem volte pelos meus caminhos. Na Bíblia Sagrada eu não me lembro de outra vez que Deus fez isso. Eu não me lembro de outra vez que o Senhor fizera isso com algum profeta. Então ele recebe a missão, mas ele também recebe orientação, ele recebe uma proibição. E aqui, irmãos, eu quero trazer a primeira reflexão para nós, porque olha o que diz o verso de número 6, vamos lá, leitura do texto, complementando, né? Diz assim: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, depois que ele clamou contra o altar, né? E teve até uma experiência aqui, né? Sobrenatural. Olha só: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim para que a minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor e a mão do rei lhe foi restituída e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: venha comigo à minha casa e conforta-te, descansa-te e dar-te-ei um presente. Agora olha o verso de número 8. Porém o homem de Deus disse ao rei, presta atenção: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou quem? Voz alta. Senhor, pela sua palavra dizendo: não comerás pão, não bebereis da água, não voltarás pelo mesmo caminho. E foi-se pelo outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Diga amém, gente. Então, primeira lição, eu quero que você reflita sobre isso junto comigo. As particularidades é de cada um de nós. Olha só, presta atenção, na sua caminhada de fé, na sua jornada, haverá particularidades, coisas que Deus falou somente a um, que Deus estabeleceu somente para um, que Deus colocou somente sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a vida como profeta. Vai, proclama, não coma, não beba e também não volte pelos meus caminhos. Na história da Bíblia eu não me lembro de outra situação semelhante, eu não me lembro. Quando Deus mandou Jonas, né, ir pregoar contra Nínive, ele não falou nada. Ele falou: vai lá, só proclama, clama contra Nínive, fala com eles que a maldade aí vai vir uma destruição. Agora como você vai, do jeito que você vai, pelo caminho que você vai comer, você vai beber, você vai voltar. Deus não falou nada, só falou o seguinte: vai lá e clama contra Nínive. Então quando o Senhor falou para Elias: vai lá, unge Eliseu, né, para o profeta entregar, unge e vai lá, se vira. Com outras palavras, faça. Para esse camarada Deus falou: vai lá, faz, mas não come, não beba, nem volte pelo mesmo caminho pelo qual você fez. O motivo a gente não sabe, a Bíblia não revela, mas só que a gente tira aqui 3 reflexões muito grandes que eu quero que você entenda. Irmãos, a particularidade, ela é para a vida de cada um de nós. Se nós não entendemos que Deus ele tem coisas particulares conosco, vai acontecer 2 coisas na nossa vida. A primeira delas, haverão comparações desnecessárias. Se eu não entender que Deus tem um propósito na vida de um, de uma maneira diferente na vida de um, né, e de caminhos diferentes na vida de um, eu vou olhar para aquela pessoa e eu vou querer que a minha vida seja exatamente igual daquela pessoa. Se eu não entender que Deus tem um propósito diferente com a minha vida, com o meu ministério, com o meu pastoreio, eu vou olhar para o ministério de outros pastores e eu vou querer que o meu pastoreio seja igual. Se eu olho para a vida de outras pessoas, sabe, e não entendo que Deus ele tem particularidades, por que Deus falou aquilo para aquela pessoa, eu não sei. Por que Deus faz com aquela pessoa daquela maneira, eu não sei. Por que Deus exige daquela pessoa determinada coisa, não sabemos. É particular de cada um. Mas se nós não entendemos, não compreendemos isso, haverão comparações desnecessárias. Então Elias e Eliseu, né? Com Elias
quando Eliseu vai ser arrebatado, o mesmo Espírito, fez as mesmas obras que o Elias, ressuscitou, multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, proclamou, foi usado, fez até além. Mas e o final da vida de ambos? Um arrebatado aos céus, inclusive um que fez menos, um arrebatado ao céu, e o outro morreu doente, enfermo. A Bíblia fala que Eliseu morreu enfermo, estava doente da morte pela qual morrera. Então, se Eliseu, ele olha para a vida do Elias e fala: caramba, a mesma unção, as mesmas obras e tal, então também o mesmo fim. Pum, aqui começa a diferença, aqui inicia a diferença. Então Eliseu, porque se nós não compreendemos isso, vamos trazer para a nossa vida comparações desnecessárias que às vezes vai nos chatear, que vai turbar o nosso espírito, comparações desnecessárias que às vezes vai dar um nó na nossa cabeça. Meu Deus, mas fulano é assim, olha lá, o Senhor falou com ele, o Senhor deu a palavra para ele, o Senhor ministrou na vida dele e tal, e aquela coisa, e às vezes por não compreendemos que Deus tem a maneira dele de trabalhar com cada um de nós, que Deus tem a maneira de trabalhar na vida de cada um de nós, vamos começar a fazer comparações desnecessárias, e às vezes vamos entrar na pilha de Satanás, porque olha lá, você serviu, você fez, olha lá, olha aí como é que é o seu fim, a pilha de Satanás, né? O acusador. Aí o que acontece? Aí começa a nascer revolta dentro do coração, começa a nascer dentro do coração indignação, começa a nascer, sabe, um monte de coisa. Mas olha o que diz Provérbios 28, 56. Quem que está ali? É a mocinha, né? Coloca aí para nós, Provérbios capítulo 28, verso de número 56. 56 não, 5. O que eu falei 56? Provérbios, vai lá filha, 28, 5. Olha lá, os homens maus não entendem o juízo, isso até falamos ontem, mas olha lá, mas os que buscam a quem, igreja? Entendem o que? Entendem tudo. Então peraí, pastor, dentro daquilo que, poxa, eu entendo que Deus, poxa, porque eu olho, às vezes há muito disso, eu vou comparar, eu vou pegar minha vida com a vida de outro, mas só que propósitos diferentes, sabe, coisas estabelecidas diferentes. Então quando eu olho para a vida do outro e começa essa comparação desnecessária, às vezes eu vou entrar na pilha de Satanás, fico revoltado, indignado, sabe, não compreendo. Mas a Bíblia está dizendo, Provérbios 28, 56, que aqueles que buscam o Senhor, compreende tudo. Então, meu Deus, por que sabe, o Senhor me usa, o Senhor me usou, por que o Senhor tem esse propósito, mas por que eu estou passando por isso, por que o meu caminho vem para cá, por que eu lido com isso e o fulano lidou, por que isso acontece na minha vida, na vida do outro não acontece, por que sabe, determinada coisa acontece e tal, e às vezes ali Deus está te forjando, Deus está te preparando para algo maior. Diga glória a Deus. Então entenda o propósito. Pare de comparar a tua vida, pare de fazer comparações desnecessárias. Entenda, meu Deus, o Senhor, eu estou aqui, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, tenho procurado viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então glória a Deus, então o que o Senhor tem, se o final for diferente, tudo bem. Agora se o resultado for diferente, tudo bem. Se o Senhor falou com ele de uma forma, comigo falou de outra, tudo bem. Mas não fique fazendo comparações desnecessárias, mas se coloque no propósito para Deus te usar da forma como Ele quer e nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém ou não amém, gente? Segunda coisa que é mais importante, né? Que as nossas particularidades, existem pessoas que por causa das suas particularidades fazem doutrinas ou regras. Olha que interessante, cara. Então existem pessoas que por causa da particularidade da vida dela, ela vai fazer doutrina e regra. Pense comigo, né? Pense, só uma imaginação. Imagina que esse homem, ele tenha sobrevivido, a gente sabe que ele vai ser morto pelo leão, aí agora ele está discipulando um profetinha, vamos dizer assim, é só um exemplo. Ele fala o seguinte, vamos supor, né? Aí ele fala assim, não o que ele ia fazer, é só um exemplo. Aí ele fala assim, não pastor, porque... Não, ô filho, você vai fazer assim, porque assim, e sim, e tal, e aquela coisa, porque Deus falou comigo, né, foi uma experiência que ele teve, Deus falou comigo, clamar, para não voltar nunca volte pelo mesmo caminho, está criando doutrina, está criando regra que não é para todos,
que não é para todas as situações. Então existem pessoas que às vezes, por causa da particularidade da sua vida, o que é diferente de visão, gente, é diferente de visão. Quando Deus dá visão para alguém, estamos no ministério do missionário, temos a visão do missionário, é diferente, visão é diferente. Então quando a pessoa, ela entra, ela tem uma particularidade, uma experiência com Deus, e às vezes ela faz disso uma doutrina, né? Ela coloca ou faz disso uma doutrina, uma regra, ela começa a estabelecer isso, sabe, como um conjunto, para que todos que estão à volta dela têm que seguir. Deus falou isso comigo, foi assim comigo, dentro daquele contexto todo, tinha todo um contexto no qual Deus fez daquela forma, por que Deus fez daquela forma, mas tem que fazer assim, porque é assim, porque foi comigo assim, então todo mundo tem que ser assim. Então os rudimentos da fé, tudo bem, o arrependimento, o batismo nas águas, como a palavra do Senhor diz, o perdão, a imposição, tudo bem, mas agora, aquilo que é particular, por que fazer disso uma regra? Por que a gente tem que chuchar isso nos outros? Então quer dizer, pastor, que o senhor é contra a doutrina? De modo algum, não, muito pelo contrário, eu sou a favor. Provérbios 13, 14, a Bíblia vai dizer que a doutrina de homens sábios trazem vida. Então até Tânia, na última aula, Jorginho e Paulo, na última aula dos obreiros, né, a gente, na aula de encerramento, nós falávamos sobre a doutrina não é ruim. Igual nós vamos ter o nosso encontro, se nós falarmos assim, olha pastor, tem a piscina e vamos chegar num acordo da nossa igreja, tem a piscina lá, todo mundo de camisa e short para não dar problema, todo mundo de, beleza, então pronto, é uma regra, uma doutrina. Então todo encontro nosso vai entrar na piscina, todo mundo de camisa e bermuda e tal, e aquela coisa, tudo bem, estamos em comum acordo. Se os irmãos estão de comum acordo andar com a saia no pé, tudo bem. Se as pessoas estão de acordo deixar os cabelos crescer e não cortar, tudo bem. O que nós não podemos fazer, Paulo, Jorginho e Tânia, é fazer dessa doutrina algo salvífico. Então eu não posso olhar para os outros e falar, caramba, por causa da minha doutrina nós somos salvos, você não é salvo. Então por causa de que a nossa igreja faz assim e o outro não faz, nós somos de Deus e o outro é do inferno. Então não é por causa da doutrina que às vezes a pessoa, ela insere, e tudo bem em relação a isso, porque a doutrina de homens sábios traz vida, entendeu? Mas não é por causa disso, né? Não é por causa dessa particularidade, por causa de que um grupo decidiu, que um grupo falou, olha, a partir de todo encontro nosso, vamos entrar na piscina todo mundo assim, e se a igreja B não fizer e tal, e aquela coisa, não, é algo particular, é algo nosso, é uma doutrina nossa, para a vida, para a conservação dos casamentos, para a conservação, para não ter tentação nossa, é algo nosso. Agora, a partir do momento que eu faço algo ser salvífico, né? Ou me torno o único caminho por causa daquilo ali se torna um caminho para Cristo, isso é heresia, isso é perdição, isso não é certo. Então por que há nessa doutrina aqui conosco, pastor? Está aqui porque entendemos, está na visão do ministério, e tudo bem, eu concordo. Agora isso é salvífico? Não, a salvação está em Cristo Jesus, ponto final. Não há salvação além dele. Então ponto. Porque o grande problema das doutrinas é que as pessoas colocam ela como ponto de salvação. Olha que interessante. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, por causa de comparações desnecessárias. Segundo, para que a minha experiência com Deus não se torne uma regra, eu queira colocar isso como regra para todo mundo. Então, eu estava assistindo o pastor Michael Marks, olha só para você ver como é que são as coisas, isso 1 mês e meio atrás mais ou menos, eu estava assistindo uma pregação dele, e na hora que ele falou, eu fiz assim, ó, sabe quando você leva um susto? Fiz assim, que ele estava pregando lá naquele jeitão dele, né, que ele faz assim, vai para lá, vem para cá, homem de Deus. Aí ele falou assim, ele estava pregando e ele falou assim, olha, ele estava falando sobre mais ou menos isso, né? Ele falou, eu não jogo bola. Ele era jogador de futebol, Deus tirou ele do futebol, né? Ele falou assim, eu não jogo bola, eu não jogo futebol, porque Deus tirou isso de mim e me incomoda. E ele falando, e me incomoda. Eu lembro, e ele falando, e quando às vezes eu cismo de jogar um pouco de futebol com os irmãos, eu fico mal, aí eu começo a ficar mal, aí eu paro, porque eu entendi que aquilo ali não é para mim. Aí sabe o que ele falou?
isso não é para vocês. Os irmãos podem jogar bola, mas é algo particular, é algo dele, é algo da pessoa. Então, se hoje nós, ou se Deus colocou na nossa vida, sabe, um propósito, sabe, colocou, sabe, vamos dizer assim, algo na nossa vida, onde Ele falou: profeta, vai e proclama. Vou lá, vou pregar, vou falar contra o altar, mas não volta pelo caminho. Então, a partir de hoje é para todo mundo? Não, a partir de hoje isso é para mim. Foi para mim, naquela ocasião, inclusive, não vou voltar pelo mesmo caminho, então, e aquela coisa toda. Então, quando nós entendemos isso, essas particularidades que Deus tem e continua a ter, nós entendemos que comparações desnecessárias, elas não podem acontecer. Nós entendemos que a nossa vida, ela vai igual a das pessoas até um determinado ponto. Entendemos que aquilo que Deus fez conosco, ou está fazendo conosco, não pode virar uma regra ou uma doutrina. Diga glória a Deus. Que às vezes existem pais que estão tentando ganhar seus filhos para Jesus, falando daquilo que foi experiência com Deus. Fala de Jesus, fala do amor de Cristo, fala da confissão de Jesus, fala do batismo nas águas, fala de tudo isso, fala de tudo que está na Bíblia. Mas a sua experiência pode até compartilhar, mas isso não é regra, isso não é uma ordem. São coisas particulares. Diga glória a Deus, pessoal. Quem está entendendo, levanta a mão aqui, diga amém. Para você ver a profundidade disso. Segunda lição, segunda reflexão. A Bíblia vai dizer que Deus enviou esse homem de Judá a Betel. Mas olha o verso de número 11, acompanhe comigo, leitura. Diz assim, leia em voz alta comigo, por favor, me ajuda aí, gente. O pastor está meio rouco, olha só. E morava em que igreja? Aonde ele foi enviado, não é? Então 1 Reis 13:11 diz: e morava em Betel não, está fraquinho, mais alto, gente, profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera o rei. Segunda reflexão, irmãos, escute o que o pastor vai dizer. Com quem Deus está podendo contar? Porque olha só, Deus move um profeta de Judá para dentro de Betel, e a Bíblia fala que ali havia um profeta idoso. Esse profeta velho, de questão de idade mesmo, na NVI fala idoso, né? Então, idoso, velho, o profeta estava lá. Então Deus move alguém que tinha o mesmo cargo, a mesma função, que é falar por Deus. Ele move alguém, ele tira esse alguém de lá, move ele, coloca ele, acende no coração dele, fala com ele, ele fala: proclama em Betel. Mas em Betel tinha profeta. Olha isso, Luiz. Em Betel tinha profeta. E a reflexão, a segunda reflexão é justamente sobre isso. Com quem Deus está podendo contar hoje, irmãos? Havia profeta na cidade. Ah, pastor, mas profeta na tua casa não tem o quê? Então, peraí. Então Natã não poderia ter ido profetizar para Davi? Morava até dentro do palácio com Davi? Como é que é essa questão? Se foi isso, Jeremias então estava enrolado, porque morando dentro da cidade, era enviado a proclamar contra os reis de dentro da cidade. Então, se for só isso, não pode ser. Então o que fez Deus levantar uma outra pessoa, né, de Judá, um outro profeta de Judá, e enviar a Betel? E aqui tem duas coisas, irmão. Havia um profeta lá. E por que às vezes Deus tem levantado pessoas nos nossos lugares? Por dois motivos. Primeiro, insensibilidade, e o segundo, indisponibilidade. Existem muitas pessoas hoje que estão na igreja, mas só que não têm sido sensíveis àquilo que Deus tem falado. Não tem sido. E não falo isso com ar de julgamento, jamais. Deus não me pôs por juiz de ninguém, estou aqui ensinando. Mas só que, Wellington, existem muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e não estão dando a mínima
pessoas insensíveis, porque quando chegam as demandas, né, de Deus para nós, embrutecemos, endurecemos o nosso coração. Isso é Pedro, o que vou ofertar, não é eu que vou ser a coluna, não é eu que vou fazer isso, não é eu que vou evangelizar, não é eu que... Então embrutecemos o coração. Então o motivo de talvez Deus, e pode ter, né, que ele desviou também, mas o motivo de muitas pessoas, às vezes Deus está movendo o coração de outros para fazer aquilo que a pessoa deveria fazer, é porque às vezes a pessoa está se tornando insensível, depois indisponível para Deus. Irmãos, existem pessoas que estão no reino, plantadas na videira, mas que se Jesus precisar dela, ela está offline. Ô fulano, Deus toca no coração dela, não, estou cansado. Então agora é você, não, estou ocupado, sempre um compromisso. Tem gente que não pode, Deus toca no coração, fazer um voto, não consigo. Ou seja, sempre offline para Deus. Irmãos, escuta o que o pastor vai te dizer agora. Sempre quando você estiver offline, sempre que você for dando não para Deus, não para as coisas de Deus, não para o reino, não para as coisas do Senhor, não para tudo. Pastor, estou na rua, Deus mandou eu pregar e eu falei não, e passei batido, tudo bem, minha vida continuou, aleluia, minha vida continuou, mas você disse não. Toda vez que dizemos não para Deus, isso nos mata sem nós perceber. Mata a vida espiritual da pessoa, vai matando a pessoa aos poucos sem ela ver, e quando vê, ela está lá no fundo da pessoa, não no fundo da pessoa, me perdoe, lá no fundo do poço, e está dizendo: por que eu estou frio desse jeito? Porque está dizendo não para Deus, o não atrás o outro. Porque Jesus veio várias vezes, falou: confessa, olha o apelo, me aceita. A pessoa, vou aceitar Jesus e tal, aquela coisa, mas não, eu vou ficar aqui, eu não vou lá na frente, eu não vou aceitar hoje, não, deixa eu ir a próxima. Tem batismo nas águas, vai passar pelas águas, o batismo, o coração está ardendo, vai, batiza, o coração está, batiza, a pessoa, não é agora, deixa para o próximo. Está dizendo não para Deus, está dizendo não para um chamado, está dizendo não para as coisas do Senhor. Quando fala santificai, né, acorda, aí a pessoa acorda de madrugada para orar, aí Deus chama ela para orar, fala não. Irmãos, escuta o que o pastor está dizendo, isso vai lhe matar, isso vai me matar, isso mata uma igreja, isso mata um corpo de obreiro, isso mata todo mundo, sempre quando ela diz não para Deus, sem a pessoa perceber. Porque quando ela cai em si, e para se levantar é muito difícil, é muito árduo, é muito, não que não haja, não que não aconteça, mas é muito difícil, quando vê a pessoa está no fundo do poço, e às vezes, na maioria das vezes, não tem conseguido nem orar. Mas se você olha o histórico de uma pessoa assim, ela foi falando não, sempre não. Deus toca no coração de alguém, eu vou falando, você vai, não, aí vai lá, não, sempre offline, porque está cansado, está ocupado, não pode, não consigo e tal, aquela coisa toda. Cara, isso é muito sério. Então quando isso começa a mudar, então lembra que eu tenho falado, Deus tem ministrado na nossa vida, que muitas pessoas às vezes elas estão voltadas a receber. Oh meu Deus, eu vou lá, vou receber, oh meu Deus, eu quero receber. Agora escuta o que o pastor vai dizer. Faz assim com a sua mão para cima, faz assim, vai, ó, como se você estivesse virando a chave de um carro, vira, vamos de novo, vamos lá, de novo, ó, vira, 1, 2, 3, vai. Virou. Vou falar uma coisa para você. A virada de chave na tua vida não está no receber, estará na tua entrega. Diga glória a Deus. Vou falar de novo. A virada, ó, vai, levanta, vira, virou. Então a virada de chave na nossa vida não está no receber, mas está, ok, igreja, na entrega. Por isso Jesus ele diz: dai, ser-vos-á dado,
uma boa medida, recalcada, sacudida, e o que, igreja? Você tem entregado para Deus? Essa é a pergunta que eu te faço. É a nossa entrega que vai virar a chave da nossa vida. Quando entregamos o nosso tempo, a nossa doação, a nossa vida, quando nos doamos. Eu não estou falando aqui de dízimos e oferta e só isso. Não, não é isso. O reino de Deus não é só isso. Então, mas eu quero que você abra o coração, porque a virada de chave na vida de muitas pessoas está na entrega. Quando você começar a entregar, as coisas começam. Quando nós começamos a entregar, a nossa condição começa a mudar. Quando eu começo a me doar, eu começo a receber. Quando eu começo a fazer, a oferecer, a entregar, alegra o coração do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa. Olha aí. Está entendendo, Wellington? Olha aí a diferença. Então, se eu continuar insensível, indisponível para Deus, cada vez mais eu vou me esfriar, como numa lacuna abaixo. Agora eu começo a renunciar a algumas coisas, dizer sim para Deus, quando vê você está aceso de novo para a glória do Senhor. Diga glória a Deus, pessoal. Terceira reflexão que eu quero trazer para você. A sede de Deus fez o profeta morrer. Olha isso, Denise. Olha isso, Arthur. A sede de Deus fez o profeta morrer. Como assim, pastor? Que história é essa? Leia comigo o verso de número 15. 1 Reis 13:15. Quando o profeta velho soube, da situação do outro profeta, que era um homem, alguns dizem profeta novo, ele já era um homem formado, está no verso 1, A Bíblia vai dizer que ele preparou o jumento, pediu seus filhos para preparar o jumento e foi atrás do profeta. Agora verso 15, e eu me emocionei nessa parte da mensagem, porque eu lembrei da minha vida. Diz assim, verso 15, então lhe disse: venha comigo à minha casa, voz alta, e come o que, igreja? Sem maldade, Quando você convida alguém, vamos lá, vamos tomar um cafezinho. Falei, oi irmão, você quer um café? Não, pastor, hoje não, que eu estou no propósito. Eu não sabia, eu não tinha maldade. Eu vou tirar esse cara do propósito. Não sabia, não tem como. Então o convite foi feito: vem, come pão na minha casa. Agora verso 16, olha só. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei o que, igreja? O pão, e nem beberei contigo água neste lugar. Agora verso 17, porque me foi mandado, ordenado pela palavra de Deus, por parte de Deus: ali não comerás pão, ali não beberás água, não tornarás aí pelo caminho, porque fostes. E o verso 18 ele lhe disse, e o profeta lhe respondeu, profeta velho: também eu sou o que, igreja? Como tu. E um anjo me falou pela palavra de quem, igreja? Olha só: faze-o voltar contigo à tua casa, para que não coma pão, não beba água. Agora em voz alta, porém ele é o que, igreja? Mentiu-lhe. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Profeta, que a Bíblia não fala, vamos chamar Joaquim. Joaquim, vai lá e profetiza, clama contra o altar, mas não come, não beba e não volte pelo caminho. Agora olha só, olha isso, irmãos. Voltou, Aí foi lá, profetizou. Aí o rei falou assim: fique comigo hoje na minha casa, descansa, conforta-te. Quis honrá-lo. E o que ele falou? Não posso. Olha só, coração íntegro. Não posso. Por mais que você me dê metade do teu reino, e não seria nada mal receber metade do reino, sim ou não? Sim ou não, gente? Não é não. Desde que não haja uma direção de Deus para aquilo não ser feito. Então, por mais que você dê metade do meu reino, então não posso, então vou embora, tá? Tchau. Foi embora. Então, em relação ao seu eu, ele estava resolvido. Então, qual que foi o problema do
do profeta. Então, em relação ao rei, fica aqui como? Não, Deus falou isso comigo e tudo bem e tal, e aquela coisa. O problema é quando entra um suposto homem de Deus. Esse profeta morreu, não foi por causa de que ele, né, foi levado pela tua vontade, ele morreu pela boca de um profeta que estava mentindo. E às vezes isso tem sido a morte de muitas pessoas. Porque no verso 18, ele proclamou duas coisas. Ele disse: eu sou profeta como tu. E com outras palavras, o anjo de Deus me falou. Título e jargão, virtude, poder. Lembra de Simão dias atrás? O homem eloquente, como que fala? Desenrolado, ousado que nós falávamos, né? E compreendia a magia e tal. Enganou todo mundo lá na cidade, até que chegou o reino de Deus, Luiz. Então esse cara aqui, esse profeta, ele, primeira coisa: eu sou profeta, eu sou, o anjo de Deus me falou. E ele foi levado por isso. Ele foi levado por isso. Ele foi levado por título. Ele foi levado por jargão. Eu posso falar aqui para vocês aqui, ó, Deus falou que o homem aqui será muito grande nessa igreja e vai prosperar e tal. Jargão. Agora, é diferente, já aconteceu, irmãos, a uma pessoa. Mas tem que ter temor, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, agora escuta, a sede de Deus, ou pelas coisas de Deus, naquele momento cegou, porque diante do rei, metade do reino eu não quero, Deus falou. Mas quando veio, Deus falou, aí foi o trupicão. Então cuidado com títulos, cuidado com jargões. Às vezes a pessoa, ela faz na inocência. Por isso eu ia iniciar essa mensagem falando que esse profeta falou um homem rebelde, né? Mas só que foi um rebelde, entendo o que eu quero dizer, inclusive vai ser postado depois, mas foi um rebelde na inocência. Não pelo fato, mas por quê? Porque ele queria Deus. Agora, olha só, vou terminar a mensagem. Eu fui tirado da igreja por causa disso aqui. Porque viraram para mim, e eu lembro que o meu último culto no domingo, eu estava desse lado da igreja, o altar era lá, eu estava desse lado, nessa beirada, aí eu estava louvando, aí abri, os olhos vêm pulando sobre os montes, né, aquele louvor, aí eu abri os meus olhos, recebi o batismo no Espírito Santo, irmão. Não foi com 2 semanas o inimigo investiu contra a minha vida. E qual que foi o investimento? Vamos lá na minha igreja, ela é melhor do que a sua, você vai ver que pastor. E eu com aquela sede, não estou falando, eu estou proibindo alguém ir de igreja. É a lábia, né? Vamos lá e tal. E eu fiquei firme, tinha recebido o batismo no Espírito, meu coração estava se acendendo pelo altar, e aquela coisa, vamos lá é melhor, lá é assim, lá é aquela coisa, e tal. Aí eu falei, então vamos. Aí fui para a minha perdição. É que eu não devo visitar, não estou falando isso. O Carlos trabalha com a música, sempre visita, sem problema nenhum. O problema às vezes é a sede. Aí quando vê, vai lá, quando vê, deixou algo que Deus às vezes não queria. Então vou terminar a mensagem falando uma coisa para você muito séria. Posso falar sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Aprenda isso daqui que eu vou te falar. Homens de Deus, ou melhor, homens ligados em Deus, ele será o maior interessado que você cumpra aquilo que é vontade de Deus na tua vida. Diga glória a Deus, pessoal. Então, homens de Deus de verdade, ligados em Deus de verdade, eles terão o maior interesse que você cumpra a vontade de Deus na tua vida.
Se fora eu, ô profeta, que bom que você veio aqui, dos nossos, vão lá comer o pão. Não posso comer o pão aqui, porque Deus me falou. Meu amigo, então vaza. Deus falou contigo? Lembro de um propósito, tá, que acho que vocês já fizeram aqui, os valentes se vestem de vermelho. Já fizeram essa campanha aqui, sim ou não? Que coloca um colete vermelho e tal. Já, Denilson? Nunca? Então tá bom, então outro dia a gente vai. Aí fizemos lá o colete, colocamos vermelho, colocamos um versículo, falamos, irmãos valentes, aí trabalhamos a ideia, então aí vermelho. Aí chegou uma irmã, entreguei o colete para todo mundo, chegou a irmã no final do culto e falou assim: pastor, eu fiz um voto com Deus que eu não conseguia me libertar, e o voto que eu fiz a Deus, eu gostava muito de vermelho, e eu falei com Deus que eu nunca mais vestiria nada vermelho. Aí eu virei para a irmã: se isso é um voto com Deus, cumpra ele. Segura na mão, mas não veste não, porque foi um voto. Jefté fez o voto de entregar a Deus o primeiro que viesse ao encontro dele. A própria filha falou: cumpra o teu voto, pai. Homens de Deus vão querer que você cumpra aquilo que você prometeu a Deus, aquilo que é vontade de Deus para a tua vida. Outros dias, aqui na igreja, a irmã virou para mim e falou: pastor, eu estou para receber na verdade eu recebi uma causa e tal, dinheiro alto e tal, mas só que eu prometi, antes de sair do outro ministério, que agora eu estou aqui, que eu iria doar um salão e tal, e aquela coisa. Aí, pastor, eu não sei se eu cumpro. Falei: irmã, você é doida? Não é porque você está aqui agora que você não vai abençoar a igreja lá, não. Abençoa a igreja lá. Cumpra a tua palavra, aquilo que você firmou diante de Deus. Esses dias também conversando com uma pessoa, falou: a não ser que Deus sente falar de uma coisa, e falou, pastor, então faz o que Deus lhe falou. Então toda pessoa de Deus, de verdade, ela vai querer que você faça aquilo que Deus, Ele colocou na tua vida. Agora que não é de Deus, abre em 1 Pedro, vou encerrar a mensagem, 1 de Pedro, capítulo de número 5. Então, cara, você foi plantado lá, as pessoas que vão chegando à igreja, que às vezes eu converso, eu amo receber pessoas novas na igreja. Eu lembro que uma vez uma irmã falou: pastor, estou saindo da igreja, vou congregar aqui. Eu falei: irmã, a senhora orou a Deus? Pediu a Deus uma direção? Sim, pastor, estava sem congregar. Então seja bem-vindo, entra aí, junta aí, mistura, agora você é dos nossos. Pastor, eu saí da igreja, você conversou com o seu pastor? Não? Então vai lá, converse, irmão. Aí tem gente: vem para cá. No seu caso não, tá, Luiz? No seu caso não. Vem para cá, aí vem para cá, aí vem para cá. E cara, pô, quer tirar a pessoa da igreja, pescar dentro do aquário dos outros, digamos assim. Cara, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Mas sabe por que isso acontece? Capítulo 5, verso de número 1, diz assim, olha só. Podemos, gente? Podemos? Diz assim, olha só. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Agora olha isso, que sério. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o que, igreja? Cuidado, zelo, cuidado dele. Então, olha lá, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós com cuidado, zelo. E não porque, igreja, força, mas sim, não, ou seja, obrigado. Não, é o conselho. Não, já vamos chegar onde eu quero. Não obrigado, mas voluntariamente. Vira, filha. Olha lá, nem por top, ok, igreja, mas com o ânimo pronto. Mais uma, vai. Olha lá. E nem como tendo domínio a herança. Então tem domínio sobre o Carlos, tem domínio sobre o irmão Paulo. Não tem domínio sobre a herança que é de Deus, mas servindo de exemplo a quem, igreja? Rebanho. Ponto.
Final. Quantas pessoas acham que é dono do rebanho de Deus? Dono da igreja? Quantas pessoas, às vezes, movidas por torpe ganância? Então, aprenda. Para que você, porque, como eu sempre digo, o inimigo, quando ele vê que não consegue numa área, ele vai em outra. Aprenda uma coisa para a sua vida. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ele vai te instruir, te levantar, para você fazer a vontade de Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Coloque isso no teu coração. A estes eu ouço, a estes eu dou atenção. Me cobram, não tem problema, mas porque me amam, velam pela minha alma. Beleza, glória a Deus. Quer que cumpra a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus nas alturas. Esse verdadeiramente quer que você faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém ou não amém, gente? Quem entendeu a palavra? Deu para entender? Seja uma palavra de reino para a tua vida em nome de Jesus. Se coloque de pé, quero fazer um momento de oração com você. Mãos aos céus. Repita assim comigo, diga: meu Deus, diga muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Diga: cumpra em mim, Senhor, a vontade do Senhor. Diga: meu Deus, que eu não deixe de ouvir a palavra do Senhor, para ouvir, Senhor, palavras de homens desviados, torpes, enganadores, falsos às vezes, mas que eu entenda, Pai, o chamado que o Senhor tem para a minha vida, em o nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Mais uma vez o início desse louvor, declare ele em nome de Jesus. Cante, vai. Aleluia. Sim, Senhor. Levante as suas mãos e declare: Santo, Santo. Aleluia, Senhor. Diga, vai. É verdade, Senhor. Assim, aleluia. Importante é, então me toca sim, Senhor. As brasas do altar e me transporta sim, Senhor. Purifica, aleluia. Não me toca com essa brasa. Diga para Ele: me toca, Senhor. Transforma, vem, me purifica. Diga para Ele: eis-me aqui. Aleluia. Diga para Ele: me usa, Senhor. Me fiz exclusivo só para te servir, ó Deus. Aleluia. Envia-me. Diga mais uma vez: oh, aleluia. Vai, como dizer não. Como dizer não para o teu chamado. Se me o Senhor nos deu um céu, igreja, aleluia, para ser usado para tua glória. Eis-me aqui, somente para tua glória. Aleluia. Mais uma vez, santo, o refrão, declare e vai. Aleluia, diga: eis-me aqui, Senhor. Estou disponível, então usa-nos, ó Pai, como instrumento do Senhor. Aleluia, Jesus. É verdade, ó Deus, é verdade, ó Pai. Envia-me, Senhor Jesus. Aleluia, como dizer não, declare, vai, igreja. Como dizer não ao teu chamado.
aquilo que é compromisso dela com o Senhor, meu Pai. Oh Senhor, então em nome de Jesus, faça a tua obra, meu Pai, faça a tua obra na vida destes homens, faça a tua obra na vida dessas mulheres. Levante a sua mão, igreja, e mais uma vez declare para ele, diga: eis que Senhor, Eis-me aqui, aleluia, estou disponível. põe à disposição de Deus, fala-me, me usa, Senhor, Vivo só meu Pai, aqui, meu Deus, sim, meu Deus, envia-me. aleluia, como dizer não, Senhor, declare, Como dizer não aleluia, para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. mais uma vez para terminar, diga para ele, eis-me aqui, Senhor, Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. como dizer não, como dizer não, como dizer não, Como diz para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra sim, tua Senhor, glória, somente para a tua glória, somente pra tua glória. suas mãos levantadas, diga assim, diga, meu Deus, diga, cumpra na minha vida o chamado do Senhor, diga, não deixe eu ser levado, às vezes pela sede de saber das coisas do Senhor, mas que o Senhor me ensine, Pai, as veredas do Senhor, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, que Ele merece. Diga glória a Deus. Vira para o seu irmão, fala para ele, olha, seja usado. Vai, fala para ela, seja usado, meu irmão. Fala assim, esteja no centro da vontade de Deus, vai. Vai lá, assuma, meu irmão, assuma, minha irmã. Para de fugir de Deus, sabe? Para de fugir de Deus. Amém, amém, gente.